E o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Bauru, CODESE, realiza hoje a primeira assembleia, né? O encontro será lançado Observa Bauru, que consiste num painel de monitoramento com indicadores chaves das esferas social, econômica e ambiental. E para falar um pouco mais dessa primeira assembleia, muito aguardada depois de um longo tempo de estruturação, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Marcelo Bartolomeu, Pedro Fiorelli e o Luiz Franzolin, representando, né, a sociedade civil ali dentro do CODESE. E aí, o Franzolin, quem é que vai participar dessa assembleia e o que podemos esperar desse primeiro encontro do CODESE? Bom, bom dia novamente aos ouvintes, ao Cafeu, Ricardo. Essa assembleia ela é a primeira plenária do CODESE, onde participarão as entidades que compõem essa plenária, né, que legitimam o movimento CODESE e que validam as nossas deliberações que são importantes para o planejamento futuro da cidade. Realmente nesse processo nós viemos planejando esse início, onde as informações são fundamentais para que a gente realmente inicie os trabalhos de forma organizada, inclusive numa conexão com a nova gestão municipal. E nesse dia nós vamos fazer esse primeiro momento reunindo essas entidades que representam Bauru, pensando no futuro, o que nós queremos para a nossa cidade nos próximos anos. O Marcelo Bartolomeu, durante o processo todo da estruturação do CODESE, vários papers foram colocados, inclusive os candidatos a prefeito receberam um documento. Isso também é objeto agora de um acompanhamento, já que com a Assembleia instalada começa a ter um norte, inclusive fala um pouquinho da estrutura hoje do CODESE, que já recrutou também um executivo para dedicar ali todas as ações do Conselho, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia ao Vitor 96 FM. Nós fizemos um trabalho, o CODESE desenvolveu um trabalho através de grupos temáticos, né, linkado em 6 áreas: saúde, educação, planejamento urbano, desenvolvimento econômico, inovação e... faltou uma agora, que eu não me lembro. O Pedro vai lembrando aí. Isso foi entregue aos candidatos, foi validado. Isso, na verdade, não é algo que saiu de dentro do CODESE. Isso foi um levantamento que nós fizemos em alguns workshops, né, de pontos positivos e pontos de desafio para Bauru. E agora, né, até com a vinda do próprio Instituto Inova, isso é um plano de metas que foi construído até 2024. Então agora o CODESE segue seu trabalho. Com relação à estrutura, a gente já está formalizado como uma associação, né? Faltando só agora coisas de cartório, de JUCESP. A gente está indo para a primeira plenária. Nós tivemos uma plenária de formação do CODESE lá no final do ano passado, né? E agora essa primeira plenária já é uma plenária de trabalho do CODESE, ou seja, o CODESE já está operacional, né, com diretoria, com 31 entidades, 18 segmentos da sociedade representados ali e com essas câmaras técnicas que agora começam a desenvolver essas parcerias e a criar projetos para Bauru. Ô Pedro, tem um trabalho que é do CODESE, falam com o objetivo, até para quem chegou agora, né? Porque a gente fala CODESE, e como é que é essa parceria com o Inova aí? Não, perfeito. Primeiro, bom dia a todos, uma satisfação estar aqui também com vocês hoje. Bom, o CODESE já tinha esse trabalho caminhando, tinha 117 indicadores aí, dividido em 6 câmaras técnicas, né? Educação, saúde, planejamento urbano, gestão pública e parcerias, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico, né? Que foi feito todo o processo aí de entrega para todos os candidatos e vinha nesse processo de agora como fazer esse acompanhamento. Em paralelo a isso, né, o Inova, ele é só para contextualizar da onde que ele vem, da onde surge essa parceria. A gente tem como propósito, né, repensar as cidades brasileiras, né, começando pela nossa região administrativa de Bauru. Então a gente tem um olhar para os 39 municípios aqui da nossa região. Então nós firmamos um termo de cooperação técnico aqui com o CODESE e nós embarcamos, né, então em parceria com uma consultoria contratada pelo Inova Bright Cities, um estudo para subsidiar com esse material e também baseado em uma ISO para poder comparar, né, de uma forma Bauru com outras cidades das regiões do país e até internacionais. Então
Então tudo isso se soma a esse material já feito e daí surge um cruzamento que vai evoluir com as câmaras técnicas e que vai desembocar no Observa Bauru, que vai conter aí esses indicadores. Quer dizer, você usa de um benchmark, olhando o que são boas práticas, quais não são, e aí você enquadra a cidade. Nós estamos aqui. Perfeito. E a partir dali as câmaras técnicas se debruçam sobre aquilo que é bom para reforçar o que é ruim para poder desenvolver. É nessa linha. Exatamente. Esse material também traz de fundo algumas soluções que já foram implementadas, tanto em outras cidades do Brasil como em outras cidades do mundo, para que realmente essa curva, né, a gente até 2030, a gente possa andar mais rápido aí, aprendendo com outras situações, Brasil afora e mundo afora. Franzolin, de maneira prática, o que nós podemos esperar, né? O senhor está nos ouvindo agora e fala, olha, nós estamos preocupados, por exemplo, enchente é uma coisa cara para nossa cidade, todo ano é a mesma coisa, né? Eu estou usando alguns termos, crescimento sustentável, né? Quer dizer, combinação de meio ambiente com desenvolvimento econômico, estrutura de logística, quer dizer, o que nós podemos esperar com esse trabalho todo e em que áreas que a gente está hoje olhando para daqui 10, 15, 20 anos? Nós esperamos, né? A população pode esperar um ator que realmente estava faltando para as cidades, né? Que é essa conscientização que nós tivemos, que é de ter um olhar a longo prazo e que esse processo, esse trabalho seja garantido, que seja acompanhado e executado independente das gestões, né? Passando gestão por gestão. Então, as enchentes é um caso claro dessa situação onde o planejamento é fundamental, a gente olhar para, né, Bauru em 2030, né? Como que nós vamos conduzir os processos para que não haja mais esses problemas ou minimizem 90% esse problema de enchente, assim como outras questões como adensamento populacional, mobilidade, né? Que é uma tendência de aumento das pessoas na cidade, a própria tecnologia trazendo muitas soluções. Então, é esse olhar para o futuro, e essas 6 câmaras temáticas nós já definimos como prioritárias e aonde nós vamos trabalhar, e planejamento urbano é uma delas, com certeza. Nós pretendemos colaborar com o Poder Executivo atual, né? Trazendo soluções, ideias, mas olhando para o futuro e pondo essa meta para que lá na frente realmente a gente atinja essa melhoria para a cidade. Agora, Marcelo, com a parceria com a Inova, nasce também esse olhar regional. Nós sabemos que algumas soluções da cidade passam necessariamente por uma solução regionalizada. A gente fala, por exemplo, tratamento do lixo. Você tem uma possibilidade de fazer usina de lixo na região, né? O esgoto de Bauru incomoda todo mundo na nossa região, porque nós somos um dos últimos aqui a colocar. Como é que é esse olhar regional e até onde o CODES vai conseguir, além de ter o foco na cidade, trazer esses atores da micro-região de Bauru? Bom, o CODES, na verdade, ele nasceu por uma intenção colaborativa de um grupo de pessoas, isso foi crescendo, né? Nós fomos buscando parceria, fizemos um benchmarking e ele chegou até esse momento que nós estamos agora da primeira reunião de trabalho, e assim, está fluindo muito bem. Não dá para você olhar só para uma cidade como Bauru e esquecer da região. É importante que a gente olhe para a nossa região e entenda quais são as potencialidades, inclusive algumas regionais, e que possam trazer benefício para todos, né? Então, a participação da região dentro de uma entidade como o CODES depende muito também daquilo que as outras cidades vão colar conosco, né? Em que momento elas vêm, como elas vêm, né? Já existe isso sendo discutido, né? O próprio Luiz pode falar um pouco melhor sobre, né? Porque aqui no Cidade 360, ano passado, toda quarta a gente trouxe um prefeito da região, né? E uma das perguntas que eu fazia é exatamente isso. E todos eles, né, Bizarro, respondiam: o protagonismo regional tem que partir de Bauru. O protagonismo é Bauru. Se você olhar a região administrativa, o PIB, aqui nós representamos 40% do PIB dessa região, dos 39 municípios, né? Dos 42 bilhões, Bauru tem uns 14 bilhões aproximadamente. Então, nós não podemos perder esse protagonismo. E eu reclamo muito dessa ausência de protagonismo. Eu até entrevistei a própria prefeita aqui, ela falou: não, esse ano é de pandemia, estou ajustando, mas eu vou chamar, né, liderar um processo. Ela chegou até a colocar isso. Por isso é importante, né, Franzolin? Sem dúvida. Só complementando, a ideia estratégica dessa parceria Inova e CODES é que Bauru seja realmente o piloto, e o CODES realmente tem um foco na cidade de Bauru. Lógico que os fatores externos, principalmente da região, são levados em consideração em tudo,
mas que eles sejam um modelo para as outras cidades e a gente sirva realmente de um caminho para eles seguirem, não só de conexão com o Inova, como deles montarem os CODESes em cada cidade também, fazendo essa dupla, né, que uma tem um foco em planejar e outra tem um foco um pouco mais abrangente, trazendo soluções e conectando isso para as cidades. Agora, o Pedro, quando a gente fala de indicador, né, vamos pegar o caso da enchente, né, a gente sabe que o passado não é grande referência mais, né? Porque as mudanças estão tão evidentes que quem ficar olhando lá a precipitação dos últimos X anos e projetar para frente vai se dar mal. Como é que vocês trabalham isso, olhando um passado que tem indicadores importantes, mas a perspectiva de melhoria desses indicadores? Não, com certeza. Não dá para olhar só indicador, né? Porque indicador ele é um bom norte, é uma fotografia, mas tem o filme que a gente tem que acompanhar. E trazendo o exemplo, né? A gente tentou parametrizar com base nessa ISO para ver e comparar o que temos hoje aqui e que outras cidades já evoluíram. Então, por exemplo, no urbanismo, a nossa nota é 3.7, já dando um pouco de spoiler de hoje à noite. Uma escala de quanto? De 10. De 10. E aí, quais são os principais pontos que afetam ali dentro desses indicadores? A gente tem uma taxa de cobertura das vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos, 19%. Então, vai puxando para baixo. Vai puxando para baixo a nota da cidade. Então, assim, outras que existem, a gente tem cidades aqui, Patos do Paraná, ou outras cidades com 100%. Então, até 2030, à luz do orçamento que nós temos, né, pensado, por exemplo, só esse ano, para a Secretaria de Obras de 115 milhões, né, pensado no PPA da cidade. Aonde que vai ser alocado isso? Né? Então, todas essas perguntas que é o intuito... Ou seja, você vai ter, inclusive, uma otimização da destinação do recurso. A ideia é mostrar, né? Mostra, claro, quando eu falo isso acatar ou não. Porque... Acatar ou não, mas é mostrar e pensar, por exemplo... O racional seria isso, tá ali, né? Exatamente. E também não dá para pensar, né? Por isso que o Inova começa com essa parceria com o Bauru, porque não dá para pensar a região sem pensar Bauru, principalmente na saúde. Porque se a gente olhar só a foto de Bauru, como é esse indicador parametriza, parece que a gente está muito bem, mas a gente atende toda a região. Sim. Vem as ambulâncias para cá. Então, nesse quesito, a gente tem que tomar cuidado do indicador, porque a gente tem que olhar toda a região. Então, por isso, começa com a parceria, porque se Bauru não for bem, dificilmente o resto ali, a RA em si, consegue evoluir. Pedro, o Inova ele usa como modelo de gestão outras cidades? Você se baseia, você se espelha em alguma cidade do mesmo porte, do mesmo modelo que a cidade de Bauru e busca algumas melhorias e alguns fatores positivos de outras cidades em relação aqui, baseado em tudo, desde a demografia, das condições de clima, de terreno, enfim, estrutura, baseado em uma outra cidade. Vocês têm essa cidade modelo em relação a isso? Sim. No estudo que está sendo entregue e está em desenvolvimento junto com o CODES, foi feito em parceria com a Bright Cities, aí a gente tem um comparativo com 39 mil cidades no mundo. Então a gente consegue ter um comparativo em cada um desses 10 eixos, que eu acho que é importante dizer. A gente vai ter no eixo meio ambiente, energia, governança, saúde, segurança, empreendedorismo, tecnologia, inovação, educação, mobilidade e urbanismo. A gente consegue trazer um comparativo da região, nacional e internacional. Então dá para abrir e a gente vai evoluindo no observatório, mas comparar, por exemplo, que nós estamos falando aqui de hoje, do urbanismo, a gente compara com o Val em Otaru, que é a maior referência. A gente está 3.7, eles estão com 6.7. Então a gente consegue buscar uma referência. E o que eles fizeram para chegar no 6.7? Não é 10 ainda, mas assim, eles já estão no 6.7. Então a gente pode trazer essas melhores práticas e aí a Câmara Técnicas do CODES vai fazer esse depara. Serve na realidade bauruense? Quais são os esforços financeiros, humanos que precisam? Nós temos um PPA colocado, né? Então, assim, quando a população conheceu o PPA e sabe que a gente tem aí 1,6 bilhão esse ano como cidade. Na verdade, vocês estão servindo na bandeja o garfo, a faca, o queijo e tudo para uma gestão de pegar, ler o manual e aplicar. É basicamente isso. CODES junto com o Inova. Se a gente for ver, né, vale agora o interesse também dos gestores. Como é que vocês estão trabalhando esse interesse, colocando pouquinho a pouquinho? O Marcelo pode responder isso. O Marcelo, também o Marcelo pode responder, colocando pouquinho a pouquinho na cabeça da prefeita Suelen, dos secretários, enfim, das frentes organizadas, Marcelo. Isso é um trabalho difícil, porque assim, não coloca a mão no meu trabalho, não. Aí vem o CODES, vem o Inova, vem uma gestão que traz muita informação e fala, olha, o caminho está aqui.
Né? É esse, acho que o grande desafio também, né? Desde o primeiro dia do CODES lá em 2018, a nossa ideia sempre foi em ser um braço de apoio ao poder público, né? Aos governos e à prefeitura municipal. Então isso sempre foi deixado muito claro, tanto é que nós tivemos sempre as portas muito abertas, tanto no governo anterior como nessa gestão de agora. O CODES, ele transcende essa questão, ele vai além dos governos, né? Com relação ao desenvolvimento dos projetos, vale lembrar que nós temos aqui o trabalho do Inova, né? Então o Inova, ele nos dá indicadores, as câmaras técnicas, elas desenvolvem projetos em cima desses indicadores. A plenária do CODES, que são 31 entidades, 18 segmentos da sociedade, ou seja, amplamente representativo, valida essa questão técnica, e o poder público, que faz parte de todo esse processo, atuando junto com o CODES ele atua ao lado do poder público, nunca ditando normas ou regras. Não. Ele valida junto com o poder público, então tanto o CODES como o poder público é que vai dizer, ó, esse projeto vale, a gente vai implementar. Aí, obviamente, o CODES, o poder público, enfim, essa parceria vai atrás de recursos para implementar isso. O CODES fica guardião, que apesar de que haja uma alternância de governo, de prefeito e tal, esse projeto ele precisa ser terminado. Então, não existe assim dentro da nossa estrutura. Obviamente, esse trabalho é um trabalho extremamente técnico, é um trabalho que está olhando para o futuro. A gente sabe que muitas vezes no dia a dia da prefeitura e do executivo isso é difícil, porque tem muito incêndio para apagar, né? E o papel do CODES veio justamente para fazer isso, né? Para ajudar a pensar a cidade no futuro. Não vamos sair tampando buraco na rua hoje, mas vamos olhar sempre o problema de asfalto, por exemplo, para que a qualidade seja boa e daqui 20 anos não tenhamos mais buracos na rua.